Você já imaginou acordar em uma manhã ensolarada e ver o céu escurecer como se o mundo estivesse chegando ao fim? Imagine ruas cheias de vida, risadas, o som dos passos e das vozes ecoando entre as paredes de pedra. Pompeia era assim, vibrante, movimentada, viva. Uma cidade que respirava o auge do Império Romano, onde o luxo e o cotidiano se misturavam. Mas em poucas horas, tudo isso seria engolido pela cinza, congelado num instante que o tempo se recusou a apagar. Essa não é uma lenda, é uma história real, testemunhada por alguém que viu tudo com seus próprios olhos. Pompeia, no ano 79 d.C., era uma cidade rica, com mais de 12 mil habitantes. Localizada na Baía de Nápoles, cercada por vinhas, oliveiras e o cheiro doce do mar, ela era o retrato do poder romano. As ruas eram pavimentadas com pedra vulcânica. As casas, coloridas e detalhadas, exibiam afrescos com cenas mitológicas e mensagens de amor. As paredes falavam, literalmente. Frases pintadas por comerciantes, políticos, gladiadores e amantes cobriam os muros, revelando o que o povo pensava. Nos mercados, o barulho era constante. Mercadores vendiam pão fresco, vinho, azeite e o famoso garum, um molho fermentado que era símbolo de status entre os romanos. Havia risadas, discussões e o som dos cascos de cavalos ecoando pelas ruas de pedra. E as fontes jorravam água cristalina trazida por aquedutos, um luxo impensável para a época. Pompeia era uma cidade que tinha tudo: arte, comércio, lazer e uma aparente segurança. Mas o que os pompeianos não sabiam é que viviam aos pés de um gigante adormecido. O Monte Vesúvio, verde e coberto por oliveiras, parecia uma montanha comum. Para eles era símbolo de fertilidade, um presente dos deuses. Mas sob aquele solo fértil, a terra fervia em silêncio. E esse silêncio estava prestes a ser rompido. Na manhã de 24 de outubro do ano 79, o dia começou como qualquer outro. O sol nasceu dourado sobre os telhados vermelhos da cidade. As padarias já tinham pão assando. Os gladiadores treinavam. As crianças corriam pelas praças. Mas, perto do meio-dia, o chão tremeu. Um som profundo e estranho ecoou das entranhas da montanha. E logo em seguida, uma nuvem gigantesca começou a subir do topo do Vesúvio. Do outro lado da baía, em Míseno, um jovem de 17 anos chamado Plínio, o jovem, observava tudo. Mais tarde, ele escreveria 2 cartas que se tornariam o único relato ocular da tragédia. Em uma delas, ele descreve a cena. Uma nuvem de tamanho e aparência extraordinários se erguia da montanha, semelhante a um pinheiro, crescendo para o alto e depois se espalhando em ramos. O céu escureceu rapidamente. Cinzas começaram a cair sobre Pompeia como uma chuva quente. O ar ficou pesado e sufocante. Telhados começaram a desabar. Pessoas corriam sem saber para onde. Alguns tentavam fugir para o mar, outros se trancavam em casa, acreditando que as paredes poderiam protegê-los. Mas nada podia deter o que viria a seguir. Enquanto o jovem Plínio assistia de longe, seu tio, Plínio, o velho, decidiu agir. Ele era comandante da frota romana e também um estudioso, autor da História Natural, uma das maiores enciclopédias do mundo antigo. Quando recebeu um pedido de socorro de uma amiga chamada Rectina, que morava nas encostas do Vesúvio, ele não hesitou. Ordenou que seus navios partissem em direção ao perigo. Durante a travessia, cinzas e pedras caíam sobre o mar. Mas ele seguiu adiante. Plínio chegou à cidade de Stabiae, próxima de Pompeia, onde passou a noite tentando acalmar moradores apavorados. Durante a madrugada, o ar se tornou irrespirável. O comandante morreu sufocado, vítima da mesma força que tentava compreender. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte, coberto de cinzas, mas sem ferimentos. Uma imagem quase simbólica, o homem que buscava o conhecimento, vencido pela própria natureza. Enquanto isso, em Pompeia, o caos aumentava. O Vesúvio explodia sem parar. Blocos de pedra e fogo eram lançados a quilômetros de distância. As pessoas tentavam fugir em direção ao porto. Barcos lutavam contra o mar coberto por cinzas. Alguns conseguiram escapar, outros foram engolidos pelas ondas. Arqueólogos nunca encontraram corpos no porto, o que sugere que pelo menos um pequeno grupo sobreviveu. Mas para a maioria não havia saída. Ao cair da noite, uma onda piroclástica, uma mistura de gases e rochas a mais de 500 graus Celsius, desceu a montanha. Ela avançou sobre Pompeia em segundos, queimando tudo em seu caminho. Não houve tempo para gritos, nem para orações. Os corpos foram encontrados em posições de proteção, com os braços sobre o rosto e os músculos enrijecidos pelo calor. A morte foi instantânea. A cidade foi sepultada viva.
Em menos de 24 horas, Pompeia desapareceu. O que antes era uma cidade pulsante tornou-se um deserto de cinzas e silêncio. O Vesúvio ainda rugiu por mais um dia e depois se calou. E com ele, o mundo esqueceu Pompeia. Durante séculos, ninguém sabia ao certo onde a cidade ficava. Alguns diziam que era amaldiçoada. Outros achavam que era apenas uma história contada para assustar os filhos. Até que no século XVIII, camponeses cavando poços encontraram algo inesperado. Paredes pintadas, mosaicos coloridos e objetos que pareciam ter acabado de ser deixados ali. Em 1748 começaram as escavações oficiais. E o que emergiu da terra surpreendeu o mundo. Casas inteiras, ruas completas, templos, termas e até fornos com pães carbonizados ainda dentro. Os arqueólogos perceberam que Pompeia era uma cápsula do tempo, um retrato congelado do Império Romano no exato instante de sua destruição. Os moldes de gesso, feitos a partir dos corpos, preservaram expressões humanas comoventes, rostos de medo e dor. E pela primeira vez, a humanidade pôde ver com os próprios olhos como era a vida e a morte há 2000 anos. Por muito tempo acreditou-se que a erupção havia ocorrido em agosto, mas novas descobertas, frutas de outono e inscrições datadas, mostraram que o desastre aconteceu em 24 de outubro. Um detalhe pequeno, mas que muda completamente nossa visão dos eventos. Os estudos também revelaram que as vítimas não morreram sufocadas lentamente, mas de forma instantânea, atingidas por calor extremo que vaporizou o ar em seus pulmões. E mesmo depois de tantos séculos, um terço da cidade ainda está soterrado. A cada escavação, novos artefatos e histórias vêm à tona. Drones, lasers e tecnologia 3D revelam ruas, túneis e casas que ainda dormem sob as cinzas. Pompeia continua falando. E a arqueologia moderna continua ouvindo. Mas Pompeia não é só sobre tragédia, é sobre a vida, sobre o que deixamos para trás quando tudo termina. Os grafites nos muros revelam um povo comum, cheio de desejos, ciúmes, humor e paixões. Eram as redes sociais da antiguidade. Tudo que alguém queria dizer para o mundo escrevia na parede. Entre essas mensagens, arqueólogos encontraram frases como "o amor me domina" e "viver é beber", palavras simples, mas tão atuais que poderiam estar em uma postagem de hoje. São testemunhos diretos de uma humanidade que viveu intensamente e que deixou, nas paredes de sua cidade, pequenas confissões do que significava amar, sofrer e celebrar a vida antes que tudo acabasse. E agora, mais de 2000 anos depois, as ruínas de Pompeia continuam ali. Silenciosas, mas cheias de história. O vento sopra entre as colunas quebradas. E o Vesúvio, no horizonte, parece observar tudo, quieto, como se esperasse seu momento. Mas aqui está algo que poucos sabem. O Vesúvio ainda está vivo. Sua última erupção aconteceu em 1944, destruindo vilas próximas e sendo filmada por soldados americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Desde então, ele permanece em repouso ativo, não extinto, apenas dormindo. Mais de 3 milhões de pessoas vivem ao seu redor. Cerca de 700 mil estão dentro da zona de risco. O vulcão é monitorado 24 horas por dia pelo Observatório Vesuviano, o mais antigo do mundo. Hoje, o Vesúvio parece tranquilo, mas sob a superfície, a Terra ainda respira. E a pergunta que fica é, quanto tempo ainda resta até que ele desperte novamente? Pompeia nos lembra que nada é eterno, nem a glória de um império, nem as paredes de pedra, nem os sons de uma cidade viva. Tudo pode desaparecer em questão de horas, mas o que fica são as histórias, e as histórias, quando contadas, nos tornam imortais. Se você estivesse em Pompeia naquele dia, o que faria? Correria para o mar? Ficaria em casa, acreditando que o chão ainda era seguro? Ou pararia por um instante para olhar para o céu e entender o que estava acontecendo? Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e faça parte dessa comunidade. Até a próxima!